O Tânia é um trabalho inicial da filosofia hassídica, do rabino Shneur Zalman de Liadi, fundador do Hassidismo de Chabad, publicado pela primeira vez em 1797. Seu título formal é Likutei Amarim, em hebraico, coleção de declarações, mas é mais conhecido pela sua palavra de abertura, que é Tânia. É composto por 5 seções, que definem a psicologia mística e a teologia hassídica como um manual para a vida espiritual diária dessa seita judaica. O Tânia trata da espiritualidade, psicologia e teologia judaicas do ponto de vista da filosofia hassídica e suas explicações internas da Kabbalah. Ele oferece conselhos para cada indivíduo sobre como servir a Deus em sua vida diária. O conceito de 2 almas do Tânia e a afirmação de que as almas das pessoas das nações do mundo, ou seja, não judeus, são diferentes das almas judaicas, tendo origem no reino do mal, têm sido controversas e altamente refutadas. Vários escritores afirmaram que essa ideia tem o potencial de desenvolver ou apoiar o racismo, ou que apoia um tipo de racismo metafísico, ou que é uma ideia perigosa e mesmo racista e totalmente contrária à crença israelita das escrituras. Veremos um pouco disso e outros conceitos estranhos à Torá encontrados neste livro, a seguir. Definimos essa citação do Tânia como heresia absoluta. Este é um pecado muito grave, pois todas as nossas instruções da Torá são inúteis se tivermos alguma noção incorreta sobre Deus. Esta citação corrompe completamente as palavras de Jó 31, versos 1 e 2. Fiz um pacto com meus olhos para não fitar qualquer donzela, porque então recebo esta porção de Deus que está nas alturas, este legado que envia do alto o Todo-Poderoso. Aqui, Jó questiona que por mais que ele se esforce, podem acontecer coisas a ele. Jó explica que ao fazer isso, ou seja, questionar Deus, perde sua porção com ele. Isso é razoável. É de acordo com o sistema de recompensa e punição de Deus. Mas o Tânia distorce a palavra porção, não como o final do verso esclarece como herança, mas erroneamente, atribuindo a partes de Deus. Este versículo em Jó simplesmente significa que Jó admite que perderá sua parcela, herança, com Deus, se continuar murmurando. Através do pecado, Jó diz que perderá esse mundo e o próximo. O texto não está descrevendo Deus, que ele tem partes. Isso é idolatria. Jó está descrevendo sua herança, caso continue daquela maneira.
Outro judeu já pensa diferente, assim como nas escrituras, e refuta este conceito pagão. Rabi Barria diz em Deveres do Coração, capítulo 3. Quem negligencia estudar este assunto, unidade de Deus, conduz-se com vergonha e é contado entre aqueles que ficam aquém do conhecimento e da prática. Mais uma vez, pela milionésima vez, o conceito de reencarnação em uma doutrina do movimento Nova Era. Este tema foi combatido e refutado diversas vezes na série. Não se encontra, como sabemos, no Tanar, sequer uma linha sobre esta doutrina. Não há aval nas escrituras para as doutrinas da reencarnação e da imortalidade da alma. Tal posicionamento é baseado no Mikra, também conhecido como Tanar, que deixa claro a crença na ressurreição futura dos mortos, como demonstra Daniel 12, versos 1 e 2 e Yeshayahu, Isaías 26, verso 19. Não há aval escritural para a imortalidade da alma e que a mesma possa vagar além do corpo. Na morte, o estado de inconsciência total, como deixa claro Bereshit, Gênesis 3, verso 19, Kohelet, Eclesiastes 9, versículos 5 e 10 e Terrilim, Salmos 115, verso 17, capítulo 146, versículos 13 e 4. Neste mesmo texto bizarro do Tânia, também vemos que eles dizem que a alma de um tzadik, que é a palavra em hebraico para uma pessoa justa, se reencarna na alma de uma pessoa mediana, ou no hebraico, Benoni, para ajudar ela a se conectar com Deus. Pois a suposta pessoa mediana não tem capacidade por si própria de ter uma conexão com Deus. Ah, fala sério, né? Com a reencarnação refutada, já sabemos que alma nenhuma de tzadik, nem de ninguém, pode se impregnar em alguém. Além do que esta doutrina bizarra nega explicitamente o livre-arbítrio das pessoas, falando que uma pessoa que não seja justa só pode alcançar uma intimidade com Deus pela alma de outra pessoa que está impregnada nela, não por si própria. Outro absurdo. É sério que eu tô lendo isso? De onde eles tiraram isso? Pervertendo o Tanar dessa maneira? Adão era judeu? Noé era judeu? Abraão era judeu? O termo judeu é encontrado a primeira vez na Bíblia no livro de Esther, e se olhar pelo sentido histórico, judeu é aquele que descende de Judá, filho de Jacó, e o restante das tribos de Israel. Deus não criou o gentio e o judeu. Ele simplesmente criou um homem e a mulher. O judeu não foi uma nova criação, mas simplesmente uma nova designação, fixada para o mesmo objetivo original. Cada ser humano possui igual potencial
para atingir a perfeição e o amor de Deus. Para finalizar, veremos a citação de um conhecido judeu, o Rebbe de Lubavitch, que foi o sétimo e último Rebbe do movimento Chabad, Lubavitch, que tinha o Tânia como sua Bíblia. Preciso dizer alguma coisa. No famoso livro de orações judaico, denominado Sidur, também se encontram fórmulas cabalísticas, de cunho espiritual muito grave. Para que o vídeo não fique grande demais, iremos expor apenas algumas páginas, com refutações diretas, rápidas e rasteiras. Devolveste a nossa alma? Mas como assim? Essa oração é feita, ao acordar, no judaísmo. Os sábios dessa religião dizem que quando adormecemos, nossa alma retorna ao seu domínio celeste e presta contas das boas e más ações que ela praticou estando no corpo, durante o dia. Mas de onde eles tiram essas coisas? Fazemos uma viagem astral para o mundo espiritual, para prestar contas do que fizemos. Horas, o Criador não é onisciente ou até mesmo onipresente. Ele sabe de tudo que fizemos. E também não existe esse conceito de que a alma sai do corpo quando dormimos. Como existiria um corpo humano sem alma? Um corpo sem alma é um corpo morto. Mas tem mais. No mesmo livro, eles entram em contradição, ao dizerem outra reza, chamada Neshama, que Deus restitui ou devolve as almas aos corpos mortos. Corretíssimo. Um corpo sem alma é um corpo morto. Então, como a alma sai do corpo? Veremos isto a seguir, na página da reza denominada Neshama. Nesta reza, está implícito o conceito de unificação da parte feminina do Deus da Kabbalah com a sua parte masculina. Na Kabbalah, a Sefirah Ma'orut é conhecida também como Shekhinah, que, como já vimos extensivamente, é considerada na Kabbalah a parte feminina do Deus que eles servem. Está oculto no texto em português porque está escrito a palavra glória, ao invés de Shekhinah. Mas Shekhinah, que foi uma palavra criada, que não está no Tanar, foi adicionada ao judaísmo na época talmúdica, e significa presença, glória e habitação. No caso seria a presença de Deus, ou glória de Deus. Para provar isto colocaremos o texto transliterado, que tem mais acima em aramaico, com a palavra correspondente para a glória, que repetindo, os judeus criaram para substituir essa palavra, que é Kevod, ou Shahan em hebraico, para Shekhinah. A palavra para glória em aramaico
é de Carê. Repetindo, mais uma vez, esse lance de parte feminina de Deus, com o nome Shekhinah, foi criado na época do Talmud, em que estavam exilados aonde? Babilônia. Esta reza já nos mostra conceitos que são invenção rabínica também, como de ganharmos novas almas a cada Shabat, e toda maldade cessa nessa data, se cessasse porque tantas pessoas morrem assassinadas este dia. Óbvio que o Shabat é um dia que o Criador santificou, mas criar histórias como essa, não dá para entender. Como pode um corpo alojar uma alma extra? Onde isso está nas escrituras? Mas tem algo mais grave, que irei citar agora. Os judeus gostam de chamar o Shabat de noiva, ou rainha. Isto tem uma conotação totalmente esotérica. Essa reza fala do Shabat de forma metafórica, como se ele fosse um ser, ou melhor ela. Novamente se encontra o conceito de parte feminina de Deus, e eles usam a Sefirah Malhut novamente, que também é conhecida como Shekhinah. Malhut significa em português reino, ou realeza. Entendem agora por que chamam Shabat de rainha? Eles dizem que a rainha Shabat é o lado feminino de Deus, ou suas esposas como a Zerah, ou a Shekhinah, é a rainha que desce do céu, para agradar o mundo por 24 horas. Mais importante, uma passagem na literatura talmúdica, descrevendo eventos no segundo e terceiro séculos da Era Comum, já mostra a personificação inicial de Shabat, Hamalca ou Shabat, a rainha, Rabi Hanina. Costumava envolver-se em roupas festivas para a noite na sexta-feira e dizer: venha, vamos para receber Shabat a rainha. O Rabino Yanai costumava vestir roupas festivas na véspera do Shabat e dizia: venha, ó noiva, venha, ó noiva. Em uma passagem do Midrash, a imagem se desenvolve. Rabi Shimon ben Yochai disse: o Shabat disse antes de Deus, mestre dos mundos. Cada dia tem seu companheiro, mas eu não tenho nenhum. Por quê? O Santo, bendito seja, respondeu, a comunidade de Israel é a sua companheira. E quando Israel ficou diante do monte Sinai, o Santo, abençoado seja ele, disse-lhes: lembre-se do que eu disse ao Shabat, a comunidade de Israel é a sua companheira. Portanto, lembre-se do dia do sábado, para mantê-lo sagrado. Personagens divinas duplicadas acontecem frequentemente na Kabbalah, porque combinam uma forte perspectiva patriarcal com uma presença igualmente poderosa de uma deusa, ou parte feminina, a famosa dualidade maçônica. Então, o lado masculino do sábado veio ser associado a Yesod, o princípio masculino de Deus na Kabbalah, e o lado feminino associado a Shekhinah, que é rainha, representante da comunidade de Israel e também noiva de Deus. Isso permitiu que Shabat, Hamalca se tornasse
a noiva de Yesod, ou simplesmente, a noiva de Deus. Tanto é que é costume pelos cabalistas, através dessa suposta união, marido e esposa praticarem sexo no Shabat, para receber energias cósmicas. Da união da Sefirá masculina Yesod, com a Sefirá feminina Shekhinah. Reza para anjos. Horas, não dizem que são monoteístas e só oram ao Eterno, como se estão invocando anjos. Supondo que apenas os judeus usassem o Sidur, e todos eles fazem essas rezas antes de dormir, como é o caso dessa oração aí, no Sidur. Então como estes anjos estariam na casa de todos estes judeus que fazem essa oração? Seriam estes anjos onipresentes, sem comentários. E onde está escrito presença de Deus? No hebraico está Shekhinah, novamente. Tenso, né? Esta é a reza do Sidur, que falamos mais cedo neste vídeo. Estão medindo o Criador, dando a ele apenas 13 atributos, como se ele fosse limitado e até palpável. Mas na Kabbalah, não dizem que são 10 atributos. As 10 Sefirot, as 10 virtudes do Eterno. Enfim, os cabalistas introduziram sua sujeira, até mesmo no livro de rezas judaico, o contaminando com idolatria, esoterismo, mantras que não estão nas escrituras. E até mesmo coisas contraditórias como esse texto aqui exposto. A Kabbalah é um mar de contradições, e obviamente não provém do Eterno, que é um. Não se divide em muito menos pode ser medido como está neste texto e na própria árvore sefirótica. Ainda não terminou o vídeo. Veremos mais ainda, muita coisa estranha, e até mesmo anti-Torá na Kabbalah. Também no Sidur Sefaradi, que é um outro Sidur, basicamente o mesmo que foi mostrado anteriormente, mas da comunidade judaica Sefaradi, vemos algumas aberrações, além do Sidur mostrado anteriormente, que é mais usado pela comunidade judaica Ashkenazi. Na página 145 deste livro, novamente vemos a insistência com o tal termo, Shekhinah, a suposta parte feminina de Deus. Ele e sua presença são diferentes um do outro. Que coisa mais estranha e forçada essa oração. Lamentável.
Segundo os cabalistas, Zeir, Anpin, Atikakad, Shaira Kauta, Purim Kadishin, são manifestações da parte feminina do Deus em que eles acreditam. A famosa Shekhinah, o conceito de múltiplas manifestações da divindade, referido na Kabbalah como parte de Deus, ou como sua face, é como Avodah Zarah, idolatria. Os cabalistas que usaram essa linguagem não eram monoteístas. Eles eram, no entanto, dualistas muito rigorosos que afirmaram a crença em um Deus transcendente, que denominaram Ein Sof, ou o infinito, que, antes da criação, dele emana, ou é, criado a partir dele, um outro Deus. O livro já exposto, na série, o famigerado Zohar, que é o livro mais famoso da Kabbalah, diz o seguinte: com este Reishit, início, o oculto que não é conhecido criou, Bará, esta câmara, e esta câmara é chamada Elohim, Deus. Este é o significado secreto do verso, Bereishit, Bará, Elohim. Usando Reishit, Ein Sof criou Elohim. Zohar 1:15a. Esta passagem do Zohar, lê Bereshit, Gênesis 1 verso 1, como referente a dois deuses, poderes, potências, emanações ou o que possa acreditar, um criando o outro. Eis que Bereshit não é um nome, mas significa no começo. O Zohar não apenas adota a leitura equivocada de Bereshit 1 verso 1, mas também afirma que este é o significado secreto das palavras originais. Apenas no caso de você que vê o vídeo pensar que minha leitura do Zohar não é judaica, o Kizei, Eliyahu, escrito no século XIX por Eliyahu Suleiman Mani, como uma introdução ao Zohar, e a Kabbalah criada por Isaac Luria, faz uma clara distinção entre o Ein Sof, ao qual ele diz que é proibido por nós de dirigir nossas orações, e de Zeir Anpin, uma das manifestações ou faces menos elevadas do Deus da Kabbalah, que é referido como nosso Deus, e que, juntamente com sua esposa celestial Nukba, cuida e governa o mundo, em nome de Ein Sof. Quanto à idolatria, não é, meus amigos. Isso é politeísmo e consta no Sidur, livro de orações judaico, seja no Sefaradi, como mostrado, mas também no Sidur Askenazi, na reza, que é feita, na parte da tarde, durante o Shabat, Seudah Shlishit. Novamente, o conceito de reencarnação. Não creio ser necessário falar a respeito do mesmo, depois de tanto ser explicitado.
Para quem leu, viu novamente, bendito é ele e sua divina presença, Shekhinah. Uai, ele e sua presença são diferentes? Volto a perguntar. E o pior, dividiram Deus dizendo que o nome Yud e Re com Vav e Re são diferentes. Que através dessa união da parte macho, Yud e Re, com a parte feminina, Shekhinah, Vav e Re, se completou o seu Deus. O Deus da Kabbalah, o Deus que não é o Deus da Torá, que diz explicitamente, por todas as escrituras, que ele é um. E para piorar, a pessoa que criou essa oração diz que aceita essa união e é suposta divindade andrógena. Meu amigo, quem tem que aceitar alguma coisa ou alguém é Deus e não você. Aceita-lo. Quanto desrespeito com o Criador, além de profaná-lo, dizendo tantas sandices. Isso é Kabbalah, um engano profundo, que blasfema contra Deus, e finge ser algo vindo dele. Refutação. Ora, todos os conselhos que recebestes só serviram para te deixar exausta. Solicite a presença de teus astrólogos, aqueles contempladores de estrelas que costumam alardear seus presságios de mês a mês, que eles te salvem da sina que já se encaminha sobre ti. Eles são como restolho, e o fogo os consumirá, a todos. Eles não têm capacidade sequer para livrar-se a si mesmos do poder das chamas, pois tais chamas não são meros braseiros para se aquecerem, nem fogo brando para se sentarem tranquilamente em volta. Isaías 47, versos 13 e 14. Segue mais uma. Rejeitaram todos os mandamentos do Eterno, teu Deus, e edificaram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste idólatra para Zerá.
inclinaram-se em adoração perante todos os exércitos celestiais. Prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus próprios filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria, e venderam-se para fazer o mal diante dos olhos do Eterno, provocando sua ira. 2 Reis, capítulo 17, versos 16 e 17. Outra passagem do Tanar. E as casas de Jerusalém, e as casas dos reis de Judá, serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso, a todo exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias, de Tofete, onde o tinha enviado o Eterno a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Eterno, e disse a todo o povo: Assim diz o Eterno dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade, e sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Jeremias capítulo 19, versos 13 a 15. Se atribuirmos poderes sobrenaturais às coisas criadas, e se acreditarmos sermos controlados por elas, é idolatria.